Paulo, representante da Agência Pernambucana de Águas, o nosso secretário executivo Alex Gama, que é nosso parceiro aqui em Alagoas, tem passagem pelo nosso comitê, uma pessoa que muitos aqui conhecem, o seu trabalho, a sua seriedade. Nosso Anselmo Caires, que representa aqui o Fórum Baiano de Comitês. Alessandro Gabriel, que é lá de Lagoa da Prata, o município campeão no Brasil em saneamento básico, lá em Minas Gerais. Praticamente um município completamente saneado, uma grande vitória lá de Lagoa da Prata. A gente sempre cita como espelho e muito disso se deve ao trabalho do Alessandro. Aqui Altino Rodrigues, que é presidente do Comitê SF1 do Lago de Três Marias, mas é também o secretário da nossa Câmara Consultiva do Alto São Francisco. Edinaldo Campos, que é o coordenador da Câmara Consultiva do Médio São Francisco, são as câmaras de comitê, e ali Julianelli Tolentino, reitor da Universidade do Vale do São Francisco, e nos dá a honra também de ser o coordenador da Câmara Consultiva do Submédio. Quero cumprimentar também o Pedro, que é superintendente de recursos hídricos, está aqui da Secretaria, nosso parceiro, e dar as boas-vindas a todos, né, representantes de comitês de rios afluentes do São Francisco, que, né, tenham a melhor acolhida possível aqui em Maceió. E também saudar a presença aqui de presidentes e representantes de comitês, né, que fazem parte dos eixos da transposição, visto que a família do São Francisco agora ela foi acrescida, né, dos estados que receberão as águas, né, do projeto da transposição. Leia-se a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte. E é digamos assim, um esforço nosso para que os comitês dos rios afluentes do São Francisco conheçam também a realidade dos comitês do nosso grande semiárido do Nordeste Setentrional, porque um dos objetivos desse encontro que nós fazemos questão de realizar todos os anos é exatamente proporcionar aos comitês que vivem a realidade, né, do semiárido brasileiro, que eles possam interagir, trocar informações, né, para que esses comitês possam expor aqui os seus dilemas, desde Minas Gerais até o Ceará, e com isso nós todos possamos nos enriquecer, porque só tem sentido isso que nós estamos fazendo se isto estiver inspirado nos princípios da Lei Nacional de Recursos Hídricos, a 9433, que estabeleceu uma coisa, fundamental, ou seja, que a unidade, digamos assim, mais abrangente para as políticas de planejamento, políticas públicas, é a bacia hidrográfica. Isso é uma construção cultural que nós ainda vamos ter que fazer. Não é fácil criar a consciência de bacia hidrográfica. Nós estamos ainda muito, muito presos às fronteiras que foram traçadas pela espécie humana, ou seja, as fronteiras dos municípios, dos estados, dos países. Isso tudo ingesta muito o nosso pensamento, termina ficando um pensamento muito cartorial, administrativo, mas é necessário agora
evidentemente, não abolir essas fronteiras geopolíticas, mas incorporar uma nova dimensão, que são as fronteiras que a natureza criou. Então é muito mais inteligente respeitar aquilo que a natureza construiu ancestralmente, porque assim teremos mais êxitos e a bacia hidrográfica é de fato esta grande unidade. Quero saudar também aqui a nossa companheira Rose, né, que nos dias 10 e 11 do mês que vem estará realizando um encontro de comitês do Rio Grande do Norte. É uma grande companheira nossa, né, uma pessoa cujo trabalho é reconhecido, né, inclusive no contexto nacional dos comitês de bacias. Nós agradecemos a presença dela aqui, bem como queremos agradecer a presença da Solange, né, que vem do estado do Amazonas, é a presidente do comitê do Tarumã-Açu, um comitê irmão do comitê do Rio São Francisco, uma pessoa que tem um significado emblemático aqui na nossa reunião, visto que é o único comitê, por incrível que pareça, que de fato está em funcionamento no estado do Amazonas. E quando a gente imagina que o estado do Amazonas só tem um comitê e que o estado do Pará não tem nenhum comitê, então falar de gestão de recursos hídricos no Brasil digamos, para usar a palavra da moda, é um fake. Porque o Amazonas e o Pará compõem praticamente metade do território brasileiro. 80% da área. Então, em metade do território brasileiro, imagine se não tem comitê, imagine a política estadual de recursos hídricos, porque está baseada numa, digamos assim, numa miragem. Achar que ali onde tem muita água não precisa de gestão, o que é um absurdo, é um equívoco total. Exatamente onde tem muita água é que você deveria, né, ter, digamos assim, uma gestão exemplar de recursos hídricos, que vale tanto para a escassez como para a abundância. E às vezes, quando a convite de Solange vai falar da experiência do São Francisco no Amazonas, as pessoas às vezes ficam surpreendidas. O que é que o Comitê do São Francisco, né, que é um comitê da região do semiárido, tem para falar para os amazonenses? Mas, por incrível que pareça, muita coisa, e a gente aprende muita coisa lá. Quem não foi para o Amazonas, vá, porque eu praticamente considero que é a maior experiência, né, que um ser humano pode ter em termos de avaliar a grandiosidade, né, do mundo natural, né, a imensidão daquelas águas. Aquilo é uma coisa de uma riqueza incalculável, sobretudo do ponto de vista genético, né? Ali está o maior banco genético do planeta. Infelizmente não é uma questão entendida, e agora todos nós estamos presenciando o agravamento, né, de processos que ameaçam aquele grande bioma amazônico já há muitos anos, e agora está sendo aprofundado, o que nos leva ainda mais a prestar atenção ao que está ocorrendo no grande cenário da gestão de recursos hídricos e de meio ambiente. Não quero me estender muito, quero dizer apenas que nós vamos tratar aqui de algumas situações pontuais que afetam, em primeiro lugar, a gestão de recursos hídricos no Brasil. Estamos preocupados institucionalmente, porque um processo que já vinha se desenhando há vários anos, a partir de vários governos, agora está sendo intensificado, como se fosse um acúmulo na direção contrária daquilo que é a sustentabilidade, ou seja, uma grande, digamos assim, e equivocada ofensiva para o desmonte da política pública ambiental, e que vai atingir também a política pública
de gestão de recursos hídricos. Mas é claro, a história se faz por ciclos, você tem ciclos de maior e de menor adversidade. Entretanto, ontem, conversando com um membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, fiquei ainda mais preocupado. Eles estavam indo visitar o deputado Kim Kataguiri, é um deputado lá de São Paulo, me parece, e ele é o relator de um projeto, me parece, que deseja retirar a exigência da outorga nos processos de licenciamento ambiental. E aí é mais um, digamos, para usar a linguagem da moda, um tiro, evidentemente, na gestão de recursos hídricos e gestão ambiental. Não se pode imaginar licenciamento ambiental que não ocorra paralelamente à questão da outorga. Não vou me aprofundar nisso, há outras evidências, né, dessa questão institucional. Estamos vivendo um momento de incerteza, visto que nem o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ele está com, digamos assim, com suas novas atribuições definidas. Este ano ainda não houve nenhuma reunião do Conselho Nacional. O Conselho do Meio Ambiente foi reduzidíssimo, né, de uma forma meio bizarra, fizeram um bingo, escolheram lá, né, os representantes, né, dessa, digamos, versão em miniatura do novo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Espero que isso não ocorra com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, suas câmaras técnicas. Estamos precisando, né, reativar tudo isso, porque uma coisa são as leis aprovadas pelo Parlamento, seja pelas câmaras, né, seja pelas Assembleias Legislativas, seja pelo Senado, seja pela Câmara Federal, mas eles não têm condição, evidentemente, de regulamentar tudo que ocorre, né, na realidade da gestão hídrica e de meio ambiente. Por isso que você tem as resoluções CONAMA, as resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que constitui toda essa estrutura infralegal que é fundamental para você ir regulamentando e realizando as coisas. Então, o nosso trabalho é um trabalho difícil, né, neste contexto. Outras adversidades surgem também para a nossa bacia. Evidentemente que com este grau de incerteza que foi criado, a nossa grande aposta, que é o programa da revitalização, que foi lançado há 15 anos atrás, mas praticamente nunca saiu do papel, a rigor nunca saiu do papel, né, e continua sendo apenas uma expectativa. Né? Foi relançada no governo do presidente Temer, criou até uma boa expectativa, assim que ele assumiu, anunciou um novo programa, o relançamento do programa da revitalização, criou-se um nome, Projeto Novo Chico, né? Nós fomos convidados para participar de algumas reuniões, sinalizou-se que no primeiro ano do governo deles iriam investidos aí algo em torno de 400 milhões, no segundo ano 600 e no terceiro ano os investimentos na revitalização já passariam de 1 bilhão. E quando estava no auge, né, logo nos 3, 4 primeiros meses, houve um freio de arrumação da área econômica e financeira, né, havia um cenário de recessão, de começo de crise e tal, e aí tudo aquilo, né, voltou a estaca zero, foi um balde de água fria, mas no último ano daquele governo foi discutida a ideia, foi exatamente durante 2018, não é, de usar os recursos da reconversão de multas ambientais para o programa da revitalização. Todos voltaram a se animar, né? Quem está nisso há muito tempo, na nossa vida é assim, a gente se anima quando acha que a coisa vai acontecer, o balde derrama. Né? Mas foi trabalhado durante todo o ano de 2018 o projeto para usar a reconversão de multas, em primeiro lugar na bacia do São Francisco e na bacia do Parnaíba, e depois estender a experiência para todo o Brasil. O IBAMA trabalhou isso,
O IBAMA só nos chamou, evidentemente, quando todos os aspectos do projeto já estavam definidos, mas ainda assim nós emitimos opiniões. Foi escolhido ali o arco de nascentes lá do Alto São Francisco, em Minas Gerais, como o primeiro cenário, né, dos investimentos da revitalização. O objetivo estava correto, ou seja, recarga de aquíferos, produção de mais água na bacia, né? Houve todo um entusiasmo, muita gente se habilitou, fundações públicas, organizações não governamentais, outras associações de pesquisa para participar. Nós acompanhamos, o processo foi interessante, eles apresentaram seus projetos, houve toda uma concorrência, mas é evidente que quando houve a mudança política agora do novo governo, o projeto foi, né, como que congelado, não se sabe se ele de fato irá à execução. A Petrobras já tinha assinalado com 350 milhões, seria a primeira empresa a converter suas multas conforme as regras do processo. Estávamos animados, porque do ponto de vista do São Francisco, 350 milhões em recarga de aquíferos já seria um grande avanço, e do ponto de vista da bacia do Parnaíba também seria um primeiro grande aporte para, de fato, levar a revitalização à prática. Vamos ter que esperar mais agora, não há informações sobre essa questão, mas esse era o único lampejo de programa da revitalização. O comitê, o Conselho Gestor da Revitalização, do qual nós fazemos parte, ainda não foi chamado a se reunir, e nós fazemos parte também do Conselho Gestor do projeto de integração, o projeto da transposição, que também não reuniu este ano. Então temos aí alguns grandes desafios, como a questão da revitalização, o próprio Conselho Gestor da Transposição. O Comitê do São Francisco não tem, evidentemente, ação direta na questão dos canais norte e leste da transposição, mas como é água do São Francisco, né, nós fazemos parte desse Conselho Gestor. O Comitê do São Francisco participa desse conselho com o objetivo de manter, né, os termos da outorga que foi dada. Em segundo lugar, né, levar para os comitês, né, e para o público dos estados que receberão as águas da transposição, né, um cenário do que é que ocorre na bacia do São Francisco, que agora estamos todos, né, no mesmo barco. Aquilo que dividiu o Nordeste, que foi a polêmica em torno da conceituação do projeto da transposição, agora, com o término dos canais, é motivo para que o Nordeste volte a ficar unido, mas unido em torno de quê? Unido em torno do programa da revitalização e unido em torno de um grande desafio, uma grande tarefa, que será resolver os problemas, né, ainda pendentes, né, no projeto da transposição, né, 10 bilhões já foram investidos, 12, né? E isso chegará a 30 quando, no final das contas, você tiver que fazer todas as intervenções, inclusive de saneamento básico, lá na ponta de todos os municípios que receberão a água. Portanto, é um grande desafio. A própria obra é um desafio e, infelizmente, o debate não foi feito da forma adequada. O projeto também não foi concebido com um grande debate com todos os interessados, e aqui a gente faz uma coisa que infelizmente é característica nossa, que é característica também do atraso. Quando os franceses e ingleses foram fazer o túnel, né, no Canal da Mancha, eles gastaram 2/3 do tempo fazendo os projetos básicos e executivos. Aqui a gente faz o contrário, não é só o projeto da transposição, não. Em geral, como no sistema presidencialista os governos só têm 4 anos, então todo governante, seja prefeito, governador, presidente, o que seja, quer terminar tudo em 4 anos. E de fato, né, no caso aí, o projeto básico e executivo foi feito às pressas, né?
E a verdade é que, não só nessa obra, como em todas as outras, o Brasil tem 14 mil obras problemáticas, a gente, infelizmente, amarga isso. Vamos ter que mudar a nossa cultura, né? Estamos no século da gestão pública, né? O grande político não é mais o tocador de obras, o grande político é aquele que demonstra ser grande gestor, né? Porque isso é o que o novo século aponta. Mas, além desses dilemas, não vamos estender. Desde 2013 tivemos uma crise, né, que talvez tenha sido a mais aguda, né, do que se conhece da história da gestão de recursos hídricos na bacia do São Francisco. Foram 6 anos de penúria, mas tivemos grandes ensinamentos. O Comitê do São Francisco teve a virtude de ter proposto à Agência Nacional de Águas, desde 2013, que criasse um fórum de acompanhamento e gerenciamento da crise. A Agência Nacional de Águas fez isso, criou uma sala de situação específica para a questão da bacia do São Francisco. Ela funcionou esses anos todos, né? Esse diálogo, essa participação, estavam lá os usuários da água, estavam lá o OMS, né, o operador do sistema, estavam lá as grandes hidrelétricas, CHEF, CEMIG, os grandes perímetros de irrigação, organizações não governamentais, como a Associação Canoa do Tolda, né, que falou muito sobre a questão da navegação. Estavam lá, né, todos os estados da bacia representados por suas secretarias, obviamente também o comitê. Algumas prefeituras, como a de Pirapora, inclusive interagiu no momento agudo da crise para resolver o problema de captação lá. Depois outras prefeituras tiveram participação. Enfim, foram 5 anos de grande aprendizado, e essa experiência hoje é modelo para todas as outras bacias do Brasil. Um modelo que faz jus à Lei Nacional de Recursos Hídricos e demonstra que nada melhor do que os princípios dessa lei para a gente atravessar essas adversidades. Ou seja, é um exemplo de como os princípios da lei, ou seja, uma gestão compartilhada, descentralizada, participativa, deve se fazer na prática. Quero só dizer a vocês que no funcionamento dessa sala de crise evitou-se uma enxurrada de centenas, né, de ações, né, judiciais. Só a Chesf tinha aí, segundo a Chesf, na época, tinha 4.000 reclamações, ações, todo quando começou a redução, né, das vazões. Pois bem, a sala de situação conseguiu superar tudo isso. Irrigantes tiveram que conversar com os pescadores que estão a jusante, a indústria teve a oportunidade de discutir com a mineração, né? A navegação, que foi a mais afetada de todas, de alguma maneira ainda conseguiu, né, com a participação também da Marinha e de outros atores do cenário da navegação, né, das empresas que fazem a travessia do rio e algumas empresas que faziam inclusive transporte de carga, que não suportaram, né, e fecharam, como foi o caso da Icoforte, a jusante lá de Sobradinho. Mas a verdade é que todos os usos, né, alguns muito afetados, como a pesca artesanal, né, mas todos os usos do turismo, né, a agricultura, né, e não só a agricultura de grande escala, mas a agricultura familiar, todos puderam conversar. Não foi fácil, porque quem estava montando os reservatórios queria conservar mais água, quem estava jusante queria que liberasse mais água. Em alguns momentos nós puxamos o IBAMA, né? O IBAMA infelizmente não fez o que a ANA fez, a Justiça se Faça, a Agência Nacional tomou à frente a questão, mas o IBAMA, quando foi necessário, interagiu, não da forma que, né, era necessário, mas inclusive a questão ecossistêmica, ou seja, a questão das plantas aquáticas, dos peixes, tudo foi discutido, porque aquela vazão de 1.300 que nós tínhamos chegou no momento crítico da crise, chegou a 550 metros cúbicos por segundo, o que causou ainda mais o agravamento das condições ambientais aqui no Baixo São Francisco. Mas hoje, ano de 2018,
houve uma leve recuperação, né, que indica uma saída desse período terrível, e a gente já pode comemorar que a vazão a jusante de Sobradinho subiu para 800 metros cúbicos por segundo. Quem mora ali no Baixo São Francisco agora já pode comemorar uma melhoria, ainda não é aquilo que a gente quer. O Baixo São Francisco, praticamente 95% da sua biodiversidade foi detonada. A Foz do São Francisco está completamente tomada por águas oceânicas, o que afeta a economia, o que afeta a água subterrânea, enfim, transforma todas as feições daquilo, mas a verdade é que isso é um exemplo, e o mérito cabe ao debate que foi feito não só pelo Comitê de São Francisco, mas alguns comitês dos estados em diversas oportunidades interagiram também na sala de situação recentemente, inclusive tratando de um novo fenômeno que é, digamos assim, que nós precisamos também discutir em algum momento, que são as bombas relógio, e aqui eu quero concluir minha fala, que ameaçam o Rio São Francisco. Este crime ambiental que a empresa Vale, e falo crime ambiental, porque foi crime ambiental, essa história de que acidente, evento, tragédia, tudo bem, pode caracterizar o contorno da coisa, mas a essência da coisa foi crime ambiental, cometido lá em Brumadinho. Ele de fato soou todos os alarmes, porque em um determinado ano detonamos o Rio Doce. No outro ano, lá em Barcarena, no Pará, houve um outro acidente com mineração também de grandes proporções, inclusive cometido por uma empresa que diz ser modelo internacional, que é a Norsk Hydro, em respeito à questão ambiental, mas fez aquele acidente vergonhoso lá, que ainda está sendo apurado. E o terceiro é agora que praticamente liquidou o rio Paraopeba. Evidente, tem possibilidade de descontaminação, de recuperação, mas o problema não é que não possa se recuperar, o problema é que você já perdeu em biodiversidade. Às vezes as pessoas esquecem que alguns insetos são endêmicos de áreas muito pequenas, e algumas espécies aquáticas também. Quando você faz isso, quem sabe algumas espécies que a gente nem conhecia já foram para o espaço, em um planeta no qual a biodiversidade está desaparecendo numa velocidade terrível. Terrível. E o ser humano, na sua soberba, achando que pode, do ponto de vista da cadeia dos seres vivos, dar um suposto grito de independência. Porque é um equívoco total. Nós somos parte da cadeia de seres vivos, somos animais como os demais. Somos dependentes dessas cadeias, sobretudo dos vegetais, que são os únicos que de fato decompõem a luz solar e, portanto, são os únicos que são autônomos. E nós esquecemos isso. Nós só temos condições de vida se nós assegurarmos as condições de vida das outras espécies. E nós estamos detonando as coisas numa velocidade preocupante. Então esse é um novo problema. Estamos cheios de bombas relógio, porque a mineração brasileira ainda está no século XIX. É preciso trazer a mineração para o século XXI. Não podemos correr esse risco, porque semana passada estivemos lá na mina da Kinross, é a maior mina de exploração de ouro a céu aberto do planeta. Ouvimos as explicações. Impossível você avaliar tudo, porque são 3.000 hectares ocupados com minas, com barragens, com tudo. É um negócio grandioso. Não sei porque é que você faz instalações industriais de tamanha escala, porque você controlar aquilo, não sei como, se isso de fato não era melhor você fazer coisas de menor porte e melhor manejáveis. Mas ouvimos, com todo respeito, as explicações, e esperamos que a empresa de fato cumpra com todas as... Mas a verdade é o seguinte, que nós dissemos lá, que ali não pode ter um acidente.
porque não é minério de ferro que se trata ali se trata de mineração de ouro, né, que rompendo atinge imediatamente o rio Paracatu, que é o maior afluente de São Francisco. E o rio São Francisco não tem plano B. E este é o principal recado que eu quero deixar aqui a todos os comitês afluentes, inclusive aqueles do projeto da transposição. O rio São Francisco representa 70% da disponibilidade hídrica do Nordeste. Atende inclusive a todo o norte de Minas Gerais, é fundamental para Minas Gerais também. É a única fonte de disponibilidade hídrica do semiárido brasileiro. Estamos falando de quase 1.000 quilômetros quadrados, 1 milhão de quilômetros quadrados, que sai do Ceará, vai até o Espírito Santo. E este rio não tem plano B. Se acontecer com São Francisco o que aconteceu com o Rio Doce, o Brasil quebra pelo meio. Quebra pelo meio, porque você não vai ter outras alternativas à mão para garantir o abastecimento de milhões de pessoas que vivem na região Nordeste e no norte de Minas Gerais. Ali no Alto São Francisco você ainda vai ter alguma condição, e aqui no litoral, mas no miolo da bacia não vai ter. Por isso que simplesmente esse acidente não pode ocorrer. Mas os nossos companheiros lá de Minas sabem como é conviver com isso. No quadrilátero ferrífero, em um dos nossos principais afluentes, que é o Rio das Velhas, existe uma espada de Damocles no pescoço, estendida no pescoço do Rio das Velhas e, portanto, também de São Francisco. A população de Belo Horizonte, que são milhões de pessoas, já sentiu na pele o que é isso. Porque a captação que garante 30% da água que se bebe em Belo Horizonte foi inviabilizada lá no Paraopeba. E a Vale agora está sendo obrigada a fazer uma nova captação a montante, é mais dinheiro público, para poder suprir os 30% que foram para o espaço. A outra grande captação, a 10 quilômetros dela no Rio das Velhas, tem dois lagos lá de mineração de ouro, de rejeito, que estão abandonados, a empresa foi embora. E o governo brasileiro mandou a Interpol tentar, localizar os antigos donos de duas coisas que estão lá abandonadas, perigosíssimas. Falar em Rio das Velhas, o representante do Rio das Velhas, não sei se tem. Não, depois vai ser justificado. Tá? Devia estar aqui. Não, ele foi indicado. Não, o Altino vai explicar, tá? Depois ele poderá ainda chegar. Bom, o que eu vou finalizar, porque o que eu quero dizer a todos é o seguinte: nós, evidentemente, não vamos demonizar as atividades econômicas. Longe disso, tudo é possível de ser feito, desde que a lei seja cumprida, desde que a sustentabilidade seja garantida, mas tem coisas que a gente tem que acelerar o passo para modernizar, Então temos esse problema. Não é uma, nem duas, nem três, são várias atividades ligadas a esse novo fenômeno que nos preocupa. E aqui vocês terão muitos motivos para discutir outras coisas também. Temos no cenário várias novidades, que não são de hoje. Por exemplo, a privatização da Chesf, por exemplo, é outro assunto que nos interessa, porque se alguém for comprar a Chesf, evidentemente vai ter interesse em ter o retorno, mas aí teria retorno em quê? Em geração de energia. Só que nós estamos trabalhando em outra direção. O Rio São Francisco, cada vez mais, tem que se transformar no rio que atende aos usos múltiplos. Não é mais aquela hegemonia da geração. Então eu não sei como é que fica, porque quem é que vai comprar alguma coisa se não vai ter condições de exercer plenamente a sua liberdade econômica, de usufruir retorno daquilo. E eu não sei como, porque inclusive a crise está inviabilizando geração de energia, e eu não sei como você compatibiliza uma coisa com a outra. Retorna também a discussão, eu fui até convidado para um debate no final agora de setembro, sobre a questão
não é, da energia nuclear. Volta de novo para o cenário aqui do semiárido. Não há nenhum preconceito contra nenhum tipo de energia, mas a verdade é o seguinte: o São Francisco e essa bacia têm condições de bancar o desastre nuclear? Não sei se tem, e se isso é conveniente, mas são todas coisas que a gente tem que discutir. Finalmente já me estendi demais, não é? O espaço aqui está aberto, é democrático, né? Nós não temos aquela cultura de esconder os problemas debaixo do tapete. É outro traço da nossa cultura que a gente tem que abandonar. Os problemas têm que ser enfrentados de frente, de forma respeitosa, não é? Em ambiente onde as diferentes opiniões têm que conviver, de absoluta liberdade para você refletir sobre as coisas. E é isso que nós queremos aqui. Cada comitê terá oportunidade de falar dos seus dilemas, mas não só dos dilemas, das suas conquistas, das suas ideias, do que pensa, para a gente avançar esse processo. Precisamos de muita unidade, sobretudo na reafirmação da política participativa, descentralizada, democrática da gestão ambiental, porque isto é o futuro, não só nosso, como da humanidade. O poder público sozinho, isolado, de forma autocrática, arrogante, não vai resolver, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, os grandes desafios do século do aquecimento global, né, que nós estamos enfrentando agora. O poder público tem que dar as mãos aos agentes da economia, tem que dar as mãos aos usuários das águas, dar a mão à sociedade civil em toda a sua diversidade, para que juntos nós possamos construir a cultura do diálogo, do consenso, porque essas forças serão fundamentais se é que a gente quer de fato implantar a gestão de recursos hídricos no nosso país. Muito obrigado e desculpe pelo alongamento.